A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de
de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed, e eu me chamo Eduardo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para poder dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 8. Que diz assim: Senhor Deus, haja a boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimos. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Graças a Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Amós, capítulo 3, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Amós, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: juízos são proclamados contra Israel, nos versículos 2, 3 e 4. De todas as gerações da terra, só a vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil, a sua voz, se nada tiver apanhado? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Timóteo. Contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Capítulo 3 contém 17 versículos, que fala sobre a impiedade dos últimos dias. Nos versículos 4, 5 e 6, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destas afastar-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de vãs, de várias concupiscências. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, 1 capítulo. Livro de Obadias, 1 capítulo. Vamos aqui, Obadias, 1 capítulo. Contém 21 versículos, que fala assim: o livramento de Jacó. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha se acenderão contra eles,
e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem adulterar nada nas Escrituras Sagradas. Saiu Isaías capítulo 56. Isaías 56. Vamos aqui, Isaías capítulo 56. Contém 12 versículos, que diz assim: condenação para os chefes de Israel, nos versículos 9, 10 e 11. Vós, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães, mudos, não podem andar adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são tão gulosos que não se podem faltar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua sorte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. O livro de Colossenses contém 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: não mintas uns aos outros, pois que já vos desperdistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João, 1 capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, 1 capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 10, 11 e 12. Se alguém vem ter convosco e não traz essa conduta, não o recebas em casa, nem tampouco o saúdes, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei sorteando uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais
estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 63. Denúncia de número 63, que diz assim: muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção com cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas tem princípios, regras e ornamentos diferentes um dos outros. E para praticar essas 9 atividades nos templos, as igrejas têm de estar sob a autoridade na linhagem de sumo sacerdote e sacerdote. As 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalhos no templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente no templo igreja perfeita, em que há essas 2 autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver essas atividades, atitudes, ofertas e dízimos. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas 2 autoridades espirituais na linhagem sacerdotal, e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 24 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 12. Vamos aqui na oração de número 12, que diz assim: glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E toda palavra irá se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos, dar continuidade. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos.
Segunda Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 27 do livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 27. Vamos aqui no capítulo 27. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 27 contém 9 versículos, que diz assim: o reinado de Jotão. Nos versículos 3, 4 e 5. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceram sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhes deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 cevadas. Isto lhes trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Daniel, 12 capítulos. O livro de Daniel contém 12 capítulos. Daniel, capítulo 10, para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Daniel, capítulo 10, contém 21 versículos, que diz assim: a visão às margens do rio Tigre. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idiquel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Números. Contém 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 2 do livro de Números. Números, capítulo 2. Contém 34 versículos, que diz assim: a ordem das tribos no arraial. Nos versículos 2, 3 e 4. Os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, assentaram as suas tendas. Os que assentaram as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naasson, filho de Aminadab, será de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. O livro de Esther contém 10 capítulos. Capítulo 10 do livro de Esther. Para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Esther, capítulo 10, contém 3 versículos apenas, que diz assim: a ascensão de Mardoqueu.
nos versículos 1, 2 e 3. Depois disto, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Mércia, da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Judas, 1 capítulo. Judas, 1 capítulo, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Judas contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. O livro de Cantares contém 8 capítulos. Cantares. Vamos aqui no livro de Cantares. Oito capítulos. Capítulo 3 do livro de Cantares. Cantares de Salomão, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Contém 11 versículos. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o e não o achei. Perdão. Eu disse, levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei, vistes aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 64. Denúncia de número 64, que diz assim. Muita atenção nessa denúncia de número 64, perdão. Examine com muita atenção essa denúncia de número 64, dentre as mais de 70 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. TV, rádio, telefone, computador, jogos, aplicativos, cinema. Esses 7 sistemas de entretenimento agem com os líderes espirituais na vida das pessoas. E atenção com a internet e os discípulos dela, pois eles fazem seguidores fiéis aos frutos que esses 7 sistemas produzem.
Tenha atenção com cada um deles, porque eles recebem as suas ofertas voluntárias, ofertas alçadas e os seus dízimos. Para eles permanecerem vivos, você dá ou paga a eles com o seu tempo, comentando, indicando, ensinando ou sendo visto com eles, e também entregando dinheiro ou dando dinheiro, ou pagando, comprando, alugando, ou com contratos para ter um sinal, ou som, ou imagem, ou ingressos para ver ou participar, ou assistindo às propagandas. Ao todo são 16 atividades ou atitudes que você proporciona a eles. E atenção, esses 7 sistemas que citamos no início da denúncia utilizam do mesmo processo das 7 igrejas dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, e também aos das igrejas dos dias atuais, em que não são pecados e tem tudo para nos trazer muitas bênçãos, mas se não houver um domínio próprio e fundamento de santidade na Bíblia Sagrada, podem vir a trazer pragas e maldições para você e sua família também. E lembrando que todos esses sistemas são pagos de alguma forma, e na falta de pagamento, ofertas e dízimos, todos os sinais e serviços caem ou são cortados. E se você, o que você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada dos livros de Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, e em Mateus 23, com foco no versículo 15, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Perdão. E anuncie essa mensagem de número 25 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal, que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja a libertação dessas vidas de todo espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nos limpe e nos purifique mais e mais. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Escolha aí o seu número de rebanho. Um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo. Sofonias, capítulo 2. Vamos aqui no livro de Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Contém 15 versículos, que fala assim: juízo sobre os filisteus, nos versículos 5, 6 e 7. Ai dos habitantes das costas do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei até que não haja morador.
A costa do mar será de pasto, e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. E será a costa para o restante da casa de Judá, e ali apacentarão os seus rebanhos. De tarde se deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de Neemias. Vamos aqui no capítulo 10 do livro de Neemias. Contém 39 versículos que fala assim: os nomes dos que fizeram a aliança com o Senhor. Nos versículos 5, 6 e 7. E os nomes são esses: Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 7 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 7, contém 20 versículos que fala sobre o triunfo sobre seus inimigos. Nos versículos 8, 9 e 10. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será ela pisada como a lama das ruas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9. Contém 27 versículos, que diz assim: as renúncias do apóstolo Paulo. Nos versículos 18, 19 e 20. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. 3 João, 1 capítulo, contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por praticarem a verdade. Nos versículos 5, 6 e 7. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus. Porque pelo seu nome nada saíram tomado dos gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro contém, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: testemunho da glória de Cristo, nos versículos 19, 20 e 21. E temos muito firme
a palavra dos profetas, a qual bem dizeis, bem fazeis, em estar atentos como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 2 Coríntios contém 16 versículos, que diz assim: o arrependimento deles e a alegria de Paulo. Nos versículos 2, 3 e 4. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isto para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em vossos corações para juntamente morrer e viver. Grande ousadia da minha falar para convosco, e grande o meu orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordo de gozo em todas as vossas tribulações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Ruth. Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3, vamos aqui. Contém 18 versículos. Que fala assim: Ruth obedece Noemi. Nos versículos 6, 7 e 8. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhe cobrindo os pés, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia a seus pés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, que diz assim: contém 12 versículos. Ação de graças e orações. Nos versículos 2, 3 e 4. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 22. Contém 71 versículos, que fala assim: os soldados zombam do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 63, 64 e 65, diz assim: e os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriram-no
no rosto e perguntaram-lhes, dizendo: profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de vocês. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Saiu agora o livro de Efésios, 6 capítulos. Efésios contém 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios. Capítulo 6. Efésios capítulo 6 contém 24 versículos, que diz assim: conselhos aos filhos e aos pais. Nos versículos 1, 2 e 4. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não esqueçam de mentalizarem aí um número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Provérbios, contém 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 16 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Provérbios, capítulo 16. Livro da Sabedoria, que diz, contém 33 versículos, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio da última denúncia que eu vou estar apresentando para vocês, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da última denúncia que eu estarei apresentando para todos vocês. A denúncia de número 59. Denúncia de número 59, que diz assim: muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que você quer ou que você está precisando. E se você, ou quem você trouxer para nós, das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo,
e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número de 1 a 24 para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, falar ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação, sem emoção ou sentimento do ser humano. O Espírito Santo estará presente, como toda live esteve presente, para estar sorteando um livro e um capítulo para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números. Se você escolher o número 24, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3, número 18, 2 Timóteo, capítulo 3, número 3, Obadias, capítulo 1, número 12, Isaías, capítulo 56, número 8, Colossenses, capítulo 3, número 7, 2 João, capítulo 1, número 6, 2 Crônicas, capítulo 27, número 2, Daniel, capítulo 10, número 9, Números, capítulo 2, número 21, Esther, capítulo 10, número 13, Judas, capítulo 1, número 11, Cantares, capítulo 3, número 17, Sofonias, capítulo 2, número 19, Neemias, capítulo 10, número 14, Miqueias, capítulo 7, número 5, 1 Coríntios, capítulo 9, número 22, 3 João, capítulo 1, número 16, 2 Pedro, capítulo 1, número 15, 2 Coríntios, capítulo 7, número 23, Ruth, capítulo 3, número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, número 4, Lucas, capítulo 22, número 10, Efésios, capítulo 6, número 20, Provérbios, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número de escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @a IG 1-318 37 300, e até a 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, o horário, dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais
e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live, por Ele ter glorificado mais e mais o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço também a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final dessa nossa live. E se você também chegou no decorrer da nossa live, também fico imensamente grato. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. E não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra